Gabriel Machado, atualmente sou bolsista do PET Elétrica, da UFJF. Estou no 6º período de Engenharia Elétrica, Habilitação e Energia e no momento eu vou dar uma aulinha para vocês de resolução de análise de circuitos com análise transitória, por Laplace. Bom galera, primeiramente eu fiz um resuminho aqui da matéria, do que a gente vai precisar para resolver os exercícios, e depois eu vou passar para os exercícios. Aí aqui a gente vai fazer as transformadas das impedâncias para o domínio de Laplace, lembrando que S é igual a JW. A resistência ela não tem componente imaginária, então ela se mantém. A indutância vai ser S vezes L, o indutor. E a capacitância vai ser 1 sobre SC, lembrando que S é igual a J ômega. Aqui a gente tem algumas funções que vão ser necessárias para a gente resolver os circuitos. Funções importantes. A primeira é a função degrau, representada por U1 de t. Ela nos diz que a função degrau vai ser 0 para quando t for menor que 0 e vai ser 1 para quando t for maior que 0. Então, se você pegar uma função geral e multiplicar ela por 1 de t, ela só vai ter valor para t maior que 0. A resposta do circuito para uma função degrau ela é chamada de Rzinho de t. Mais para frente a gente vai entender melhor como que funciona esse Rzinho. A gente tem também a função impulso, representada por U0 de t. Ela vai ser 0 para quando t é diferente de 0, e ela vai ser 1 para quando t igual a 0. E aqui a gente vai ter que a resposta do circuito para uma fonte de impulso, ela vai ser h de t, com a representação de que h de t é a derivada da função degrau em relação a t. Então, agora eu vou falar um pouco sobre o equivalente de Thevenin e Norton, mas antes eu vou relembrar um conceito para vocês, que é o seguinte: qual que seria a diferença do circuito na análise transitória para a análise permanente? A análise permanente é quando o circuito já foi ligado há muito tempo. Então o capacitor se comporta como um circuito aberto e o indutor como um curto. Na análise transitória, a gente está analisando o circuito no segundo seguinte que a gente ligou ele e no segundo seguinte antes da gente ligar ele, que são chamadas as condições iniciais de circuitos. Fazendo aqui a relação do equivalente de Thevenin, nós temos que um capacitor com uma condição inicial de tensão, que é chamada EC de 0+, ou seja, a condição inicial logo após a gente ter ligado o circuito. Essa relação, eu posso transformar ela para uma fonte de tensão com a condição inicial do circuito em série com o capacitor, ou uma fonte de corrente em paralelo com o capacitor, porém essa fonte de corrente vai ser representada pela capacitância vezes a condição inicial de tensão do capacitor vezes a nossa função impulso. Lembrando que em circuitos 2 a gente usa a tensão representada por E. EC é a tensão no capacitor. E mais à frente a gente vai ver que IL é a corrente no indutor. Aqui a gente vai ter o equivalente de Norton também, onde se a gente tiver um indutor representado pela indutância L, com uma corrente no indutor na condição inicial em 0+, ou seja, logo após a gente ligar o circuito, a gente pode ter o equivalente deles, que seria o indutor em paralelo com essa condição inicial, que é IL de 0+, uma fonte de corrente, ou em série com uma fonte de tensão, que seria representado por L, vezes a corrente inicial no indutor, vezes a função impulso, que foi o que eu já tinha falado aqui. Aqui, a gente, para finalizar, só tem alguns comportamentos que o capacitor e o indutor assumem nesse circuito de análise transitória. A gente tem que a corrente no capacitor, ela é a capacitância e é derivada da voltagem no capacitor no tempo. Mas ele não permite uma variação brusca de tensão. E como a gente representa isso? Que nas condições iniciais, a voltagem no capacitor antes de eu ligar o circuito vai ser igual à voltagem no capacitor logo após eu ligar o circuito. Isso vai se repetir para o indutor, porém com a corrente. A gente tem que no indutor, a voltagem no indutor ela é igual à indutância vezes a derivada da corrente no tempo. E como o indutor não permite variação brusca de corrente, a gente vai ter que a corrente logo antes da gente ligar o circuito vai ser igual à corrente logo após a gente ligar o circuito, sendo esta e estas condições iniciais dos nossos circuitos que a gente vai analisar. E agora a gente vai analisar um exemplo aqui que eu fiz, mas antes, só relembrando aqui, eu tinha falado que as impedâncias, o resistor se mantinha, o indutor era L vezes S e o capacitor era 1 sobre SC.
Aquelas outras fontes também, a fonte impulso, a transformada Laplace dela vai ser 1 e a fonte integral vai ser 1 sobre S, no domínio de Laplace. Lembrando de novo que a corrente no indutor em 0 mais e em 0 menos, ou seja, logo após eu ligar e antes de eu não ligar o circuito ela vai ser igual, e as tensões no capacitor também vão ser iguais. Aqui eu fiz uma tabelinha do comportamento do capacitor e do indutor quando eles estão carregados ou descarregados. O capacitor, se ele está carregado, ele já recebeu toda a energia, então ele vai se comportar como um circuito aberto, ele vai abrir e não vai receber mais corrente. E o indutor é sempre o oposto, vai se comportar como um curto. Já o capacitor, se ele estiver descarregado, para ele carregar, ele requer a corrente, então ele vai se comportar como um curto. E o indutor, obviamente, vai ser um circuito aberto. Aqui só relembrando o equivalente de Norton para o indutor, que vai ser o principal que a gente vai usar. Quando a gente tiver um indutor em paralelo com uma fonte de corrente, sendo essa fonte de corrente a condição inicial do indutor em 0 mais, a gente transforma ela em série com o indutor e uma fonte de tensão fazendo L vezes a corrente em 0 mais no indutor vezes o impulso. E aqui a gente tem o primeiro exemplo. Aqui a gente tem um circuito onde duas fontes, uma de 16 volts e outra de 10 volts, três resistências, e aqui a gente tem uma chave que está fechada e vai ser aberta em T igual a 0. A gente quer a tensão no capacitor para T maior que 0. Então o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é achar as condições iniciais do circuito, que a gente escreve como CI. Como que a gente acha as condições iniciais do circuito? Para T menor que 0. Então a gente vai analisar o circuito logo antes da gente ligar a ele. Nós temos aqui que tanto o capacitor quanto o indutor estão carregados. Por quê? A gente tem corrente passando por eles no circuito inicial. Então, como eles estão carregados, o capacitor vai se comportar como um circuito aberto e o indutor como curto. Não é sempre que isso acontece. O capacitor pode estar carregado, o indutor não, isso depende de cada circuito e vice-versa. Então, transformando o capacitor num circuito aberto, a gente vai tirar esse pedaço e transformando o indutor num curto, virou um simples fio. E o que a gente faz agora? A gente acha a tensão do capacitor e a corrente no indutor para T menor que 0, porque ela vai ser igual em T maior que 0. Então, analisando aqui, a gente tem que o IL, que é a corrente que passa no indutor, o indutor estava aqui. Então, a corrente que passar aqui no fio em 0 menos, vai ser a mesma corrente que vai passar no fio em 0 mais, onde o indutor vai estar. Analisando, calculando essa corrente, a gente tem que essa corrente vai ser o somatório dessa corrente que chega aqui com essa corrente que chega aqui, no caso menos I2 mais I1, né? A corrente que chegará aqui vai ser 16 volts dividido por 2 mais 2, ou seja, 16 sobre 4. E a corrente que vai chegar aqui no curto, porque como tem um curto, toda a corrente vai passar no curto. E a corrente daqui não vai para lá e essa corrente daqui não vem para cá. E essa corrente aqui vai ser 10 dividido por 5, que é 2. Então toda a corrente daqui vai passar para cá e toda a corrente daqui, dessa fonte, vai passar para cá. Então a gente tem que o IL em 0 menos, ou seja, logo antes de eu ligar o circuito, a corrente no indutor vai ser 16 sobre 4 mais 10 sobre 5, totalizando 6 amperes. Como o indutor não admite variação brusca de corrente, a gente tem que o IL de 0 menos é igual ao IL de 0 mais, que portanto é 6 amperes. E o mesmo agora a gente vai fazer para DDP no capacitor. A gente pode observar que a DDP no capacitor é a mesma DDP no resistor, porque eles estão em paralelo, nesse resistor de 2 ohms. Ou a 16 menos a DDP nesse resistor de 2 ohms também. Para ficar mais fácil, a gente faz, pelo capacitor estar paralelo com esse resistor de 2 ohms, a DDP em 0 menos nele vai ser 2 ohms vezes a corrente que passa nesse resistor, que vai ser essa corrente aqui, que é 16 sobre 2 mais 2, que é 4. Então a corrente que passa é 8, 16 sobre 4, no resistor de 2 ohms, 2 vezes 16 sobre 4, a gente tem 8 volts, em 0 menos.
como o capacitor não admite variação brusca de tensão, em 0 mais também será 8 volts. Agora a gente vai fazer o segundo passo, que vai ser passar essas condições iniciais para o circuito, mas para T maior que 0. Bom, a gente achou anteriormente as condições iniciais para T menor que 0. E isso não dá condições iniciais para T maior que 0 também, porque no capacitor a DDP em 0 menos e 0 mais é a mesma, e no indutor a corrente em 0 menos e 0 mais é a mesma. Aqui a gente tinha o nosso circuito inicial. Para T maior que 0, como eu vou abrir a chave em T igual a 0, para T maior que 0 a chave vai estar aberta. Então esse pedaço do circuito vai sumir. E eu vou ficar apenas com esse pedaço do circuito para T maior que 0. Agora eu vou passar para o domínio de Laplace todo esse circuito aqui. E vai ficar dessa forma. Só lembrando que quando a gente passa para o domínio de Laplace, a gente adiciona as condições iniciais no circuito. E como que a gente adiciona? A tensão no capacitor, a gente coloca uma fonte de tensão em série com o capacitor. E a corrente no indutor, a gente adiciona uma fonte de corrente em paralelo com o indutor. Foi o que eu fiz, eu adicionei uma fonte de tensão em série com o capacitor e uma fonte de corrente em paralelo com o indutor. Agora eu tenho que passar isso tudo para o domínio S. Como que eu passo? As minhas resistências se mantêm, porque no domínio S a resistência se mantém. O indutor, ele era meio Henry. Para eu passar para o domínio S vai ser meio vezes S, que vai dar S sobre 2. E o meu capacitor, ele é 1 sobre SC. Como ele era 1/8, vai ficar 8 sobre S. Aqui eu adicionei a fonte de tensão em série com o capacitor, a fonte de tensão da minha condição inicial. Só que tanto aqui e aqui eu adicionei a fonte de corrente do meu indutor de condição inicial 8 volts. Adicionei ela em paralelo e a fonte de tensão em série. Só que aqui tem uma pegadinha, que é a seguinte. Para eu passar para o domínio S, no caso aqui, eu tenho 16 volts nessa fonte. Só que o que é 16 volts? É a mesma coisa de eu dizer que é 16 volts vezes o degrau. Porque o degrau não é 1 para T maior que 0, e 16 vezes 1 vai dar o próprio 16. Então, eu tenho 16 vezes o degrau, e o degrau é 1 sobre S. Então, por isso ficou 16 sobre S. Aqui é a mesma coisa. Eu adicionei uma fonte de tensão de 8 volts, que é a condição inicial do capacitor. Mas o que seria 8 volts? É 8 volts vezes a função degrau, que ela é 1. Para T maior que 0, e daria os próprios 8 volts. E ficaria 1 sobre S, ou seja, 8 sobre S. E a mesma coisa para a fonte de corrente que eu adicionei, que ficaria 6 amperes, só que ficaria 6 amperes vezes o degrau, que é o 1, daria 6 sobre S. Só lembrando que por que eu adicionei a fonte de tensão nesse sentido? Porque a fonte de tensão capacitor da condição inicial, ela vai ser no sentido contrário da corrente chegando no capacitor. Então, a corrente está chegando nesse sentido, a fonte de tensão nesse sentido. E a fonte de corrente no indutor vai ser no mesmo sentido da corrente que chega no indutor. Então, ela está nesse sentido, ela vai estar em paralelo nesse sentido. Beleza? Então, agora a gente vai resolver o circuito. Aqui a gente tem 2 nós. Esse nó aqui é justamente o que a gente está procurando. O que a gente procura? O E0 de T, que é esse nó aqui. Nesse caso aqui, a gente vai achar o E0 no domínio de S. E depois a gente transforma para o domínio de T e acha a resposta. Então, resolvendo esses nós, a gente chega nessas duas equações. E0 menos 16 sobre S sobre 2, mais E0 menos 8 sobre S sobre 8 sobre S, mais E0 sobre EA sobre 2, igual a 0. E o outro nó, EA menos E0 sobre 2, mais EA sobre S sobre 2, mais 6 sobre S, que é a corrente saindo, isso igual a 0. Resolvendo esse sistema linear, a gente vai colocar o E0 em função do EA, fazer as transformações e a gente vai chegar nesse valor. Que o E0 de S, ele é 8S ao quadrado menos 12S mais 96 sobre S, que multiplica S ao quadrado menos 8S menos 96. Aqui fica fácil, é só a gente jogar na HP que ela resolve a transformada inversa para a gente, dando que o E0 de T, que era o valor procurado no início, vai ser 12,53 E elevado a menos 6,6T
menos 8 mais 3,46 é elevado a 14,58t. Mais para frente, depois do vídeo, eu vou ensinar como que faz essas resoluções na HP, como que faz a transformada inversa e a transformada direta. Não tem mistério nenhum, não. A princípio, o exercício é esse daí. Vou fazer mais um ainda, mais simples. E qualquer dúvida, só comentar lá no vídeo lá. Valeu, galera. Agora eu vou fazer um outro exercício, que ele é bem mais simples, mas tem uma pegadinha que a galera costuma cair. Aqui ele pediu para determinar o E0 de T, que está na resistência dessa vez, para E1 de T, que é a minha fonte de tensão do circuito, igual a 2 vezes o degrau. Só que o que acontece? O degrau, ele não é 1 para T maior que 0 e 0 para T menor que 0. Então, quando eu for achar minhas condições iniciais de circuito, que é para T menor que 0, essa minha fonte aqui vai ser 2 vezes 0, ou seja, a minha fonte vai ser 0. E eu não vou ter fonte no circuito. Então, eu não vou ter condição inicial nesse meu circuito, porque a única fonte do meu circuito é um degrau. E para T menor que 0, o degrau é 0. Se tivesse uma outra fonte que não fosse degrau, aí sim eu teria que analisar também as condições iniciais. Então não terá condição inicial no circuito. Então eu já vou pular para o segundo passo, que é passar o circuito para o domínio de Laplace. Aqui, ó, 2 degrau vai ser 2 sobre S. A resistência se mantém. Aqui eu esqueci de colocar, mas a resistência é de 1 ohm. Que a resistência se mantém, o capacitor, que é 1 Faraday, vai ser 1 sobre SC, ou seja, 1 sobre 1S, que é 1 sobre S. E o indutor vai ser 1 vezes L, 1 vezes S, que vai dar S. O outro resistência se mantém. Então aqui eu tenho um nó apenas, que é o E0 de S, E0 de S, que vai me dar o E0 de T. Lembrando que esse nó aqui é o mesmo que esse, é o mesmo que esse, todos com o mesmo potencial. Então, fazendo a análise nodal, a gente vai ter E0 menos 2 sobre S sobre 1, mais E0 sobre 1 sobre S, mais E0 sobre S, mais E0 sobre 1 igual a 0. Onde a gente vai chegar que o E0 vai ser 2 sobre S ao quadrado mais 2S mais 1. Passando isso aqui para HP e fazendo a transformada inversa, a gente acha que o E0 de T é 2T E elevado a menos T. Tem vezes que dá um valor bonitinho como esses, e outros que dá um valor meio avacalhado, igual no último, que deu tudo quebrado. Mas isso é normal, depende dos valores dados no circuito. Esse daqui, como é tudo 1 e tal, ficou mais bonitinho mesmo. Aí o mesmo esquema, qualquer dúvida, só comentar lá que a gente pode tirar depois. Valeu, obrigado. Bom, confira no canal o nosso próximo vídeo, onde eu vou ensinar como fazer a transformada e a transformada inversa de Laplace usando o HP 50G, que fica bem mais fácil do que fazer na mão. Valeu, galera.